Olá, eu sou o professor Manuel e vamos finalmente entender o que é média, o que é mediana e o que é moda. Por Deus, já tá na hora de você saber disso, não é mesmo? Então, vamos falar mediana, média e a moda. Meu Deus, por qual vou começar? Olha só. Professor, isso é uma régua de 30 centímetros. Então, olha só, meu dedo vou colocar aqui no 15 centímetros. Então, a média é 15? Não, a média não é 15. A mediana é que tem a ver com a posição. A mediana tem a ver com a posição do número. Então, o número que está no meio é o 15. Então, se eu tenho aqui de 0 até 30 e eu coloco o meu número no aqui no 15, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 15 números de um lado, 15 números do outro. Então o 15 está exatamente no meio. E por ele estar no meio, na posição central, ele é a mediana, porque mediana tem a ver com posição. Se tivesse 31 aqui, a mediana ia ser entre 14 e 15, muito provavelmente 14 e meio. E aí iam ter 15 números e meio para cá e 15 números e meio para o outro lado. Então definimos que mediana tem a ver com a posição do número no conjunto. Mesmo que seja do 0 a 30, ou seja, ordem crescente, ou do 30 para o 0 em ordem decrescente. Então, se alguém me dá um conjunto de números, tudo que eu tenho a fazer é colocá-los em uma ordem crescente ou decrescente, e a quantidade de números de um lado tem que ser a mesma quantidade de números do outro. Então, se eu tenho um conjunto de 5 números, 0, 3, 5, 7 e 9, a mediana é o 5, porque ficam 2 números para cá e 2 números para o outro lado, entendeu? A ver? Agora, professor, o que é a moda? Moda, cara, moda é aquilo que todo mundo tá usando, meu brother. Então, se deram para você um conjunto de números, aquele número que mais aparece, obviamente, é o que está na moda, é o que todo mundo está usando agora. Então, se lembra de uma época que todo mundo usava croque? Pois é, croque era a moda. Agora todo mundo fica usando o quê? Fica usando óculos escuros, fica usando uma pulseira. Eu lembro que quando eu era uma criança, todo mundo usava uma pulseira energética do Silvio Santos. E hoje, qual é a moda? Todo mundo está usando o quê? Aqueles celulares enormes que não cabem no bolso? É isso? Você está vendo esse celular em todos os cantos, em todos os lugares? Esse é da Samsung, é da iPhone, seja lá o que for, são uns borogodó, quase parecendo uns iPad que o povo está usando de celular hoje. Então, se você está vendo isso mais do que os outros, sim, isso é a moda. Então, se eu tenho, novamente, um conjunto de 5 números, 2, 3, 2, 2, 7, o número que mais aparece é 2, 2 aparece 3 vezes, então sim, a moda desse conjunto é o número 2. Mas, professor, peraí, se de 0 a 30, 15 não é a média, qual é a média? Lembra, mediana tem a ver com a posição, mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade de números do outro. Então ele está aqui, ó, no meio, por isso que é mediana. Mas a média, vamos pensar numa Copa do Mundo, uma maravilhosa Copa do Mundo. Vamos dizer que um certo país chegou até as quartas de final e o seu atacante fez 12 gols. Então, nós temos 3 jogos na primeira etapa, um jogo na oitavas de finais e um jogo na quarta, ou seja, de 5 jogos. Professor, então qual seria quando o repórter for lá anunciar, dizer, olha, a média de gols desse jogador? Então seriam 12 dividido por 5.
vai dar 2,20, 20 por 5 dá 4, 2,4. Então, quando o repórter chega e diz: Fulano, a participação do Marrocos aqui na Copa foi maravilhosa, eles foram eliminados nas quartas de finais, mas o atacante fulano jogou muito bem, fez uma média de 2,4 gols. Então você sabe por que isso aconteceu? Porque a média tem a ver com uma certa quantidade por um número de vezes que aquilo é possível. Então, quando um jogador pode fazer um gol, quando existe um jogo. Então, se ele jogou 5 vezes e ele marcou apenas um gol, a média dele é 1 dividido pelas quantas seriam as chances dele fazer 5. 1/5, só 0,2. Caraca, hein? Esse deve ser zagueiro, espero eu. Então, olha só, nós entendemos que a mediana tem a ver com a posição do número. Moda é aquilo que a gente mais está vendo, sujeito, exatamente como acontece na vida, e que média é uma certa quantidade pelo número de vezes que aquilo vai ser possível de acontecer. Então, quando dizem que o brasileiro tem uma média de 3,2 filhos por casal, quer dizer que alguém pegou a quantidade de crianças, a quantidade de casais, que é o necessário. Então, a quantidade de crianças dividida pela quantidade de casais dão uma média de quantos filhos por casais existem no Brasil. Entendeu isso aí, meu querido? Então, bola pra frente, não vamos mais errar, não vamos mais pegar algo que diz que é de 0 a 30 e você vai dizer que a média é 15. Não! Se eu tenho um conjunto de 0 a 30 e eu quero saber qual é a média, eu tenho que somar todos esses números e dividir por 30. Tá certo? Então eu somo todos os números daqui e divido por 30. Então eu pego todos os números e divido pelas possibilidades deles aqui, que são 30 vezes que isso acontece. 30 vezes que aparece um número. Então, professor, se eu, meu primo e meu irmão temos, respectivamente, 20, 40 e 40... em média, nós temos quanto em dinheiro? Olha só, 20, 40 e 40 dá 100 dividido por 3, dá 33,333. Então essa é a média de dinheiro que vocês têm. Se você sai com a sua namorada e algumas amigas ou alguns amigos, em total de 5, e a conta dá R$500, 500 dividido por 5... dá 100, quer dizer que, em média, cada pessoa, em teoria, gastou R$100. Professor, eu quero dar uma festa e, em média, olha só, hein? Você vai contratar um churrasqueiro, você vai contratar alguém para fazer doces para sua festa e a pessoa diz, olha, em média, a pessoa come 5 ou 6 salgados e 2 doces. Então, se você vai convidar 20 pessoas... 20 vezes 5, 100, não é isso? Se você contrata um churrasqueiro, o churrasqueiro diz, olha, cada pessoa no churrasco vai passando o dia, a pessoa come 2 quilos de carne. E você convidou 30 pessoas, você vai ter que ter 40 quilos de carne, já que cada uma, em média, vai comer 2 quilos. Entendido isso? Claro que se você não for pão duro, você vai pegar um pouquinho a mais disso aí, que é para não faltar na sua festa. Então, entendeu que a mediana tem a ver com posição, moda é aquilo que mais aparece e a média é uma certa quantidade pelo número de vezes que aquilo ali vai poder acontecer. Olha só que maravilha! Entendido isso? Até a próxima. Curta, comenta, compartilha isso com seus amigos aí e até a próxima.